Fala galerinha do mal, eu sou o Sancho Bueno. Meu nome é Alexandre Parisi. A gente vai fazer um degustando diferente hoje, né? Hoje, em vez de degustar algum produto, a gente vai começar a falar um pouco de como é que funciona a produção. E vocês provavelmente já se deram de cara com a afirmação de não se pode misturar fermentado ou destilado. Então, o degustando de hoje é justamente o que é um fermentado e o que é um destilado. Esse vídeo vai ser publicado na sexta-feira 13 em homenagem ao Summer Win, por isso nós temos nossa melancia Jack cabeça de melancia. Tu inventou isso agora? Não, Summer Win é uma referência ao Gravity Falls. É um desenho bem legal. Não sou capaz de opinar. Tenho a menor ideia. Fermentados são a classe de bebidas alcoólicas que passam pela fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica ela sempre vai funcionar no meio líquido, e que é o que a gente chama de mosto, né? Esse mosto pode ser, por exemplo, uma uva que está líquida, né? Quando ela é prensada, ela faz o mosto, né? O mosto ele é o líquido que vai ser fermentado. Nesse líquido ele sempre vai ter açúcar, né? Por exemplo, da uva vem da própria uva, na cerveja vai vir do malte mesmo, que vai ser retirado produzido açúcar ali. Então é sempre o meio que vai ser líquido e vai ter açúcar. Depois que extraído o mosto, ele passa por uma chamada fermentação alcoólica, onde são colocadas leveduras nesse meio que fazem a fermentação alcoólica, transformando o açúcar que tem nesse mosto em álcool e gás carbônico, entre outras substâncias. Esse gás carbônico é o mesmo gás que faz a espuma da cerveja ou o estouro do espumante. Só que, nesses casos, esse gás é mantido no meio após a fermentação. A gente tem como exemplo de fermentado o vinho, a cerveja, o hidromel, o espumante, que é vinho também, tem a cidra. Tu tinha um exemplo bizarro, qual é que é? Caixiri. Caixiri, que é o fermentado de suco de mandioca. Esse processo de fermentação é o base para a maioria dos fermentados. Todos eles passam por esse processo. O que muda de um produto para outro é o que acontece antes e o que acontece depois da fermentação. Cerveja, por exemplo, onde se cozinha o malte para extrair açúcar, enquanto que no vinho se espreme a uva para extrair o mosto. A diferença vai ser como tu consegue o mosto e como tu trata do produto pronto depois, né? E, detalhe, os fermentados chegam a um grau alcoólico máximo de 20%. Então, uma das maneiras de identificar se ele é um fermentado ou destilado é pelo grau alcoólico. Então, bebidas que têm um grau alcoólico menor geralmente são fermentadas. Mas era fácil. Colocou bem o geralmente, porque depois o cara vai olhar um cooler e vai achar que é um fermentado. Não uma mistureba de 300 coisas. Não deixa de ser fermentado o cooler, não. Mas ele é uma mistura. Mas é uma mistura. Mas ele é uma mistura. Mas não deixa de ser fermentado. A gente tá falando de fermentado e destilado. Ele é uma mistura fermentada. Isso é uma mistura. É uma mistura não é nenhum nem outro. Tá. Então, depois da fermentação, nós temos um chamado mosto fermentado, que é usado na... Cara, para com isso, meu. Para com isso, é muito ridículo. Ridículo tá, cara. Quando a gente tem esse mosto fermentado, a gente pode fazer o destilado daquele produto. Então, como alguns exemplos de destilado, a gente tem a vodka, a gente tem o whisky, a gente tem o gin, a gente tem o rum, a gente tem a cachaça, a gente tem o brandy, que também é muito famoso. Para fazer o destilado, a gente bota esse mosto fermentado dentro do alambique. Esse alambique ele vai esquentar, né? E o álcool dele vai evaporar e esse vapor vai passar por uns caninhos, ele vai condensar e vai se concentrar esse álcool em outro recipiente. Junto com o álcool que vai evaporar, algumas outras substâncias também vão evaporar juntas e vão passar para esse álcool concentrado, né, vamos dizer assim. E depois desse processo pode ser redestilado, assim tu vai purificar cada vez mais o álcool, né? Tu pode depois
destilar só uma vez e pode envelhecer. Isso daí cada produto vai ter formas de produção diferentes que vão dar características pro produto muito diferentes. Então, um padrão que a gente pode observar é que produtos que são destilados mais de uma vez, eles têm menos características do produto original que ele foi feito. Então, por exemplo, a vodka geralmente é 3 ou 4 ou 5 vezes destilada, para evitar justamente o sabor do produto da matéria-prima. Para quem não sabe, a vodka de qualidade, ela não pode ter nem gosto nem aroma. Por isso tu consegue fazer vodka com praticamente qualquer fermentado, que nem a Ciroc é feita de uva. E normalmente vodka é feita de batata ou de cereais. Curiosidade, whisky é destilado de cerveja. Curiosidade, eu não tomo banho há 5 dias. Com destilação, o destilado que você consegue no final pode ter até 98% de álcool, através de várias destilações, mas o máximo de álcool que uma bebida pode ter para se tornar consumível é 80%. Um detalhe que eu até acho importante dizer é que quando tu faz o destilado, ele fica com uma concentração de álcool realmente muito grande, muito grande. A gente toma, sei lá, cachaça 40, mas o destilado ele vem num grau alcoólico mais alto. O que se faz para todo destilado, pelo menos dos que eu conheci até hoje, se adiciona água potável depois para fazer essa diluição. Então tu produz um produto muito concentrado, na hora do engarrafamento, um pouquinho antes do engarrafamento, tu adiciona água para diluir, para ficar no grau alcoólico desejado, né? Deve ser intragável, uma cachaça envelhecida a quase 90 graus, um gosto de carvalho. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse novo formato. Por favor, deixe nos comentários sugestões de vídeos como esse. Se tu gostou do vídeo, dá o like, comenta aí embaixo alguma coisa pra gente. Compartilhe com seus amiguinhos. Os amiguinhos, aí tudo tem que ver isso daqui. Mas então é isso. Muito obrigado pelo estilo. Até mais e falou! Falou, maluco. Olha o trem. Na hora, hein?